A data foi instituída há 15 anos pela apresentadora global Ana Maria Braga. Mesmo não tendo nenhuma lei no calendário gastronômico que afirme a data como tal, o Dia da Iguaria já havia caído no gosto do povo. O pão de queijo ele surge nas fazendas do interior de Minas Gerais, né, no século XVIII, naquela época do ciclo do ouro. Então Minas era uma grande potência. E a gente tem, muito provavelmente naquela época, quem ocupava as cozinhas mineiras eram africanas escravizadas. O pão de queijo ele tem uma mão africana, ele tem um legado português do leite, porque a gente não tinha essa cultura leiteira aqui, ela foi trazida pelos portugueses, e uma base local do polvilho, da culinária indígena, que misturados numa gamela fez-se o pão de queijo. Em 2019, foi apresentado um projeto de lei que catalogava o pão como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. Após algumas alterações, ele foi reconhecido como de relevância e interesse cultural do Estado. O que não podemos negar é o peso histórico que a pequena iguaria carrega para o povo mineiro. Eu ainda era criança, observava minha mãe, só porque minha mãe fazia o pão de queijo em forno de lenha. O pão de queijo fica muito melhor, né? Aqueles pão de queijo grande, maravilha. O pão de queijo, todo final de semana, né, sempre reunia as famílias. E lá estava eu. Minha mãe de vez em quando vinha, me ajudava, né? A gente completava com outros biscoitos. Maravilha. E assim foi passando e até hoje continuo fazendo. Rafaela é empresária e fundou em 2015 uma empresa de distribuição de pães de queijo congelados. Tendo suas raízes tipicamente mineiras, ela tinha como objetivo principal apresentar ao resto do país o verdadeiro pão de queijo da fazenda. Além de resgatar o gostinho caipira, a empresa trabalha de forma sustentável e com maior valorização das mulheres no mercado de trabalho. Eu trabalhava na Johnson & Johnson, em São Paulo, no Rio de Janeiro, quer dizer, já estava no Rio de Janeiro, e ia para Minas, para Patos de Minas, para visitar meus pais, minha família, e trazia sempre o pão de queijo da fazenda, e meus amigos adoravam, achavam incrível, sempre botava no freezer, e começavam a me perguntar por que esse pão de queijo era tão diferente. Eu não via, né, não sabia muito o porquê que o pão de queijo raiz nosso mineiro é diferente. E aí comecei a investigar. Eu trabalhava no mercado de bens de consumo, com trade marketing, comecei a entender por que o pão de queijo que a gente fazia na fazenda não chegava nos supermercados. E aí eu vi uma grande oportunidade de trazer esse pão de queijo genuinamente mineiro para as gôndolas dos supermercados do Rio, de São Paulo, enfim, de outros estados aqui do Brasil, e aí foi assim que a Nu começou. O que se diz por aí é que todos aqueles que provam o pão de queijo mineiro não esquecem jamais. É de suma importância que os fornecedores tenham responsabilidade na fabricação e distribuição, para que a importância sociocultural do famoso biscoito seja mantida. A indústria ela tem uma responsabilidade de manter esse legado cultural e não deixar com que isso se perca, porque se a gente mudar a receita do pão de queijo e começar a colocar aroma, e começar a colocar amido, e, enfim, ficar mudando, adaptando demais, daqui a pouco vai virar um pão de quê? Né? A gente não sabe o que é o pão de queijo. E aí, as únicas pessoas que vão ter acesso a esse produto são as pessoas que, de fato, vivem em fazendas ou em cidades pequenas. Então, acho que a importância, ela, óbvio, tem um lugar nostálgico do pão de queijo, mas também tem um lugar cultural muito importante, né? Ele é o principal quitute do Brasil. É igual o croissant na França, né? Igual o bagel, o muffin nos Estados Unidos. Então, acho a história lindíssima e acho que a gente tem uma oportunidade de ganhar não só outros lugares do Brasil, né? O pão de queijo ele é consumido além das montanhas de Minas, mas também fora, um produto que está muito alinhado com o consumo do consumidor moderno, de diminuir o glúten, de consumir produtos que são com ingredientes limpos, e o pão de queijo oferece tudo isso, né?